Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula. Eu sempre começo parabenizando vocês por estarem aí prestigiando as nossas aulas. Agradeço muito a participação de todos, isso mostra o quanto vocês são especiais e o quanto vocês estão conscientes da importância do papel de estudante que vocês têm a desempenhar nesse momento de aulas remotas, né, em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Eu sou a professora Rosa, já estamos juntos aí há um bom tempo, né? E hoje a gente vai continuar tratando de um gênero discursivo, um gênero textual, intitulado notícia. Né? Nós já começamos essa discussão sobre as características da notícia em outras aulas. Hoje a gente traz uma notícia diferente daquela que vínhamos trabalhando, mas a gente continua refletindo, né, sobre quais são as características específicas deste gênero textual. Ok? Então, vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então, a gente vai fazer uma revisão dos elementos composicionais da notícia. Vamos analisar as diferenças entre fato e opinião. Né? Algumas coisas acontecem no cotidiano e são acontecimentos reais, quando se referem à notícia, e que estão presentes no texto jornalístico, né? No texto da notícia. E outras, às vezes, se referem à opinião de alguém, né, alguém, um especialista, alguém que estava envolvido na situação, na notícia, dá a opinião e essa opinião é apresentada ao leitor em forma de discurso direto, né, geralmente se utiliza ali as aspas como pontuação adequada para ilustrar a fala direta dessa pessoa, né, desse especialista, né, dessa pessoa que estava ali presente e que foi convidada para contribuir com essa notícia, de uma forma geral. Né? Então, a gente também vai identificar aqui o tema, o assunto tratado na notícia. Ok? Então, vamos começar analisando aqui a nossa primeira notícia de hoje. Eu convido vocês para a leitura aqui junto comigo, né? Então, observem ali a manchete. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Então, a gente tem ali uma fotografia, né, que ilustra bem essa situação presente aqui nessa notícia, certo? Continuando, então, agora, para a gente já fazer um aquecimento, né, da nossa aula de hoje, vamos para a primeira atividade. Então, eu vou pedir para vocês identificar, né, qual que é aqui a manchete dessa notícia, né, em que momento que ela aparece, né? Se vocês estão fazendo as atividades aí nos cadernos de vocês ou nos blocos de anotações, eu vou pedir para vocês anotar, né, o que a gente considera manchete aqui, tá? Um tempo para vocês responderem aí a primeira atividade dessa aula.
E aí, pessoal, vamos conferir então como ficou? Então, está fácil de visualizar, né? A manchete, como a gente já trabalhou, é uma das características da notícia, também das reportagens, né? Então, geralmente na manchete ela é constituída de uma frase curta. O jornalista, né, a pessoa que vai elaborar a notícia ou a reportagem tem que pensar bem, né? Porque nesse título, né, ele vai ter que trazer ali palavras que encantem o leitor, que sensibilizem o leitor para que ele se interesse por fazer a leitura da notícia inteira, né, ou da reportagem inteira, né? Então, ela tem que trazer ali meio que uma síntese do corpo do texto, né? Só que essa síntese não pode ser por meio de quaisquer palavras, né? Então, o jornalista tem que pensar cautelosamente, escolher bem essas palavras para poder não somente ter uma coerência entre manchete e corpo da notícia, da reportagem, como também essas palavras atraírem ali o público para fazer a leitura. Certo? Então, quem identificou ali, crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha, acertou, né? Localizou bem a manchete. Também outra questão que a gente tem é que nas manchetes, geralmente, as letras, elas estão grafadas em negrito, né? Então, isso se diferencia das demais letras presentes na notícia, ok? Então, parabéns para quem conseguiu captar isso aí, né? Continuando aqui agora, vamos para a nossa segunda atividade. Observem lá. De acordo com os elementos que compõem uma notícia, o fragmento abaixo pode ser considerado. O fragmento. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. E agora, né, tendo em vista esses elementos que a gente consegue perceber aqui nesse fragmento, né, a gente pode considerar que essa parte do texto se refere a alternativa A, manchete, B, o lead, C, o desenvolvimento ou D, o desfecho. Um tempo para vocês assinalarem uma dessas alternativas.
Então, pessoal, vamos retornar agora para verificar como que ficou a resposta dessa questão. Então, olha lá. Então, vocês captaram que se trata do desenvolvimento, esse fragmento que está ilustrado aqui para o enunciado dessa atividade. Né? Observem lá que tem várias informações, né, que demonstram que está ali no desenrolar das situações narradas, das situações relatadas que estão presentes nesta notícia. Né? Então, não se trata da manchete, por exemplo, como a gente tem na indicação da alternativa da letra A. Por quê? Porque a manchete a gente viu que ela é o título da notícia ou da reportagem e que também ela se apresenta para o leitor com as letras, os caracteres diferentes dos demais caracteres. Né? Geralmente ela está em negrito, chamando a atenção do leitor. Também muitas vezes eles utilizam uma fonte maior, né? Então as letras aparecem em tamanho maior para o leitor, se comparadas com as letras, o tamanho das letras nas demais etapas do texto. Quais são as demais etapas do texto quando nós nos referimos à notícia? Então, a gente tem o lead, que a gente vai voltar um pouquinho aqui agora para ver o que exatamente é esse lead, para a gente se lembrar, né? A gente já trabalhou isso em aulas anteriores, né? E muitas vezes a notícia também traz o desfecho, caso o jornalista saiba como terminou a situação. Caso ele não saiba, né, ele só coloca ali os fatos até então da forma como foram descobertos. Né? Ele não pode ali estar fazendo inferências de julgamento de valor e trazendo a sua opinião na notícia, que é alguma coisa muito subjetivo. Né? Lembrem-se, a notícia tem que ser objetiva. Então, ele narra com precisão os fatos, sem estar colocando ali muito as suas impressões sensoriais, os seus sentimentos e a sua subjetividade com relação ao que ele pensa do fato ocorrido, certo? Então, se a gente vai aqui retornar para ver agora as características, né? A gente tem aqui a manchete, como nós já observamos, né? Então, ela se apresenta aqui com letras em negrito, para chamar a atenção do leitor também. Na sequência, a gente tem o subtítulo. Nesse caso aqui, uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. O projeto piloto é aqueles projetos que vão à frente, né? Então, eles tentam guiar outros projetos. Primeiro faz-se um projeto piloto para ver se dá certo, para ver quais são os aspectos que devem ser melhorados, quais são as fragilidades e, na sequência, lança-se um projeto que tenha mais viabilidade para dar certo, né, e para expandir para demais setores, para demais cidades, para demais locais para ser implementado. Né? Nesse caso aqui, então, trata-se de um projeto piloto que foi iniciado lá na cidade da Grã-Bretanha. Né? Tá, então a gente tem aqui que é o subtítulo. E na sequência, já no primeiro parágrafo, a gente tem o que se chama de lead, né, no jornal, né, lead ou guia jornalístico. Então, o que é o primeiro parágrafo? Ele sintetiza as principais informações da notícia. Né, e de que forma que está essa síntese aqui para o leitor entender exatamente do que vai se tratar, né, do decorrer do corpo do texto, do desenvolvimento. Então, ele diz aqui, no último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. Então, o leitor aqui já está sabendo qual vai ser o desenrolar, certo? Vamos agora para mais uma atividade? Então, aqui, qual é o tema da notícia que acabamos de ler? Lembrando que o tema se refere ao assunto. Né? Então, de uma forma geral, qual que é o assunto predominante nessa notícia? Vou deixar aí as alternativas para vocês pensarem e assinalar uma das alternativas.
E aí, galera, então, retornando, letra B, né? Letra B diz o quê? Os reflexos da companhia do cão labrador na vida de um garoto surdo. Esse é o tema geral, né? O assunto geral que está sendo tratado nessa notícia, ok? Vamos para a leitura 2? Comigo, então, aqui, pessoal. Procura-se um companheiro fiel. Como os cães-guia, oferecidos pelo Instituto de Responsabilidade e Inclusão Social, dão autonomia e elevam a autoestima de deficientes visuais. Por Solange Azevedo. A bengala é um símbolo muito forte da deficiência visual, diz a advogada Thaís Martinez, de 35 anos. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma coitadinha. Há uma década, Thaís se livrou do peso emocional da bengala e adotou algo bem mais simpático para lhe abrir caminhos, um cão-guia. Boris, um cruzamento das raças Labrador e Golden Retriever, revelou não ser um cachorro comum. A relação entre deficientes visuais e cães-guia é antiga. A primeira tentativa sistemática de treinamento teria ocorrido no fim do século XVIII, no Hospital Parisiense Les 15-20. Durante a Primeira Guerra Mundial, cães começaram a ser treinados na Alemanha para guiar soldados que ficaram cegos. No caso de Thaís, foi o cão quem lhe deu segurança para deixar a casa dos pais e ir morar sozinha. Terceira atividade. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma coitadinha. Durante a Primeira Guerra Mundial, cães começaram a ser treinados na Alemanha para guiar soldados que ficaram cegos. As frases acima são fragmentos do texto que acabamos de ler. Identifique se elas correspondem a fatos ou apenas opiniões. Alternativa A. A primeira frase se refere a fatos e a segunda a opinião. Alternativa B. A primeira se refere à opinião e a segunda a fatos. Alternativa C. A primeira e a segunda são opiniões. E D. A primeira frase e a segunda se referem a fatos. Um tempo para vocês pensarem, né? Vamos nos recordar de que fatos são acontecimentos reais que se fazem presentes nas notícias. E a gente retorna daqui a pouco para a gente verificar.
Retornando então, pessoal, observem que a letra B, né, traz a alternativa correta. Então, a frase 1, em Romanos, ali, a primeira frase, que diz: as pessoas me olhavam como se eu fosse uma coitadinha, se refere a uma opinião. E a 2, a um fato. Durante a Primeira Guerra Mundial, cães começaram a ser treinados na Alemanha para guiar soldados que ficaram cegos. Então, é um fato, é um acontecimento na história, certo? Então, hoje a gente acabou analisando um pouquinho mais a respeito dos elementos composicionais da notícia, né? Fizemos uma revisão, analisamos também a diferença entre fato e opinião e identificamos o tema, né, o assunto principal de uma notícia. Agradeço imensamente a participação de todos vocês e continuem em suas casas se puderem.